dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Samuel capítulo 19. Saul procura matar Davi. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi, e lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá.
Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e, despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? 1 Samuel capítulo 20. A amizade entre Davi e Jonatas. Depois, Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, quer importante, quer não, porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: quem irá contar-me se seu pai responder asperamente? Jonatas disse: venha, vamos ao campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isto começou e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro, com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o para mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez?
Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo, e assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa de lua nova, ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para um encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: "Vá correndo buscar as flechas que eu atirar." O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: "A flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare!" O menino apanhou a flecha e voltou, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinha combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: "Vá, leve-as de volta à cidade." Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: "Vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes." Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. 1 Samuel, capítulo 21. Davi vai para Nobe. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: "Por que você está sozinho? Ninguém veio com você?" Respondeu Davi: "O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dá-me 5 pães ou algo que tiver." O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: "Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo." Davi respondeu: "Certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje." Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada aqui?" "Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada." Davi disse: "Não há outra melhor. Dê-me essa espada." Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: "Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares?" Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: "Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio?" 26 de março. E hoje nós vamos falar sobre um espírito maligno mandado por Deus, conforme que está escrito lá em 1 Samuel 18:10. Ao ler esse versículo, é possível que cocemos a cabeça em sinal de confusão. Como um espírito maligno pode ser mandado por Deus? E por que Deus enviaria um espírito assim para Saul? Nessa passagem, a palavra maligno é definido como arruinador ou perturbador. Saul revelou sua perturbação entrando em transe ou profetizando, muito provavelmente numa demonstração frenética de movimentação e discurso extravagante. Mas teria Deus de fato enviado esse espírito maligno a Saul? Podemos debater se Deus enviou o espírito maligno ou permitiu que ele entrasse em Saul. Entretanto, o escritor de 1 Samuel, usando o estilo característico do Antigo Testamento, simplesmente alegou que o espírito foi mandado por Deus e reconheceu assim o controle divino sobre todas as coisas.
Esse espírito maligno pode ter encontrado espaço em Saul simplesmente porque o rei havia ignorado o Senhor e criado dessa forma um vazio espiritual dentro de si, que abria caminho para um espírito mau entrar. Ou a crescente consciência de Saul de que seu pecado havia ocasionado o afastamento das bênçãos de Deus pode ter causado extrema tormenta a ele, caracterizada por um espírito maligno. A verdade desse texto é confortante, mesmo em suas circunstâncias perturbadoras, pois nós sabemos que os espíritos malignos estão sob o controle do Senhor e só atuam nesse mundo sob a autoridade divina. A certeza do poderio divino sobre todas as coisas se confirma pelo que está escrito em 2 Coríntios 12, dos versos 7 ao 9, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse, isso é Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Essa passagem de 2 Coríntios nos mostra que todo o controle de absolutamente tudo sobre a terra, inclusive sobre os espíritos que atuam em regiões celestiais, está nas mãos de Deus. Nada, absolutamente nada, fugiu ao controle do Senhor. Deus, Ele sabe o que faz. Embora muitas vezes nós não possamos entender, nós não entendamos os seus caminhos, a forma como Ele age. Tudo o que Deus faz é perfeito e tem um propósito específico. Por mais que nos incomode entender ou simplesmente pensar que o Senhor permitiu que um espírito maligno viesse atormentar um homem que antes era escolhido por ele, como o caso do rei Saul, isso também gera em nós um temor muito grande de que nós não devemos brincar com o Senhor, brincar com as coisas de Deus e muito menos com o nosso relacionamento com Ele. Nós devemos sempre ter em mente que nós precisamos do Senhor, que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza e somente nele nós podemos encontrar a paz que excede todo entendimento e especialmente a graça necessária de que nós precisamos para suportar tribulações ou qualquer outra provação que venha até nós. O Senhor deseja ter conosco um relacionamento íntimo e sincero, para que nós possamos encontrar nele o abrigo de que nós precisamos em toda e qualquer circunstância. Por isso, hoje, que nós possamos ter uma atitude de arrependimento de tudo aquilo que já fizemos e já desagradou ao Senhor. Que nós possamos não só reconhecer os nossos erros perante Ele, mas mudar as nossas atitudes, de modo que nós possamos demonstrar com tudo aquilo que nós fazemos, dizemos ou pensamos, que o nosso coração está inclinado a fazer a vontade do Senhor. Que nós, em sinceridade, queremos andar em comunhão com Ele, tendo um relacionamento diário, não somente por aquilo que Ele pode fazer ou nos livrar, mas por quem Ele é. Que possamos hoje tomar essa decisão de buscar o Senhor ainda mais, de reconhecer que em todo tempo nós precisamos dele e não só por precisar, mas queremos estar na presença dele todos os dias da nossa vida, porque para onde mais iremos, se não para os braços do nosso Pai que nos ama e cuida de nós desde a eternidade. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, que essa pessoa tenha certeza no coração de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de que nada foge ao teu controle. E por isso mesmo, Senhor, que haja uma certeza no coração desta pessoa de que ela pode confiar em Ti. E por quem Tu és, esta pessoa te ame, te adore e te sirva todos os dias da sua vida. Senhor, abençoa esta pessoa agora que está ouvindo este devocional, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus bens, abençoa tudo que esta pessoa fizer, Senhor, para a glória do Teu nome. Que em nome de Jesus esse dia dela seja abençoado, que haja livramento e que haja a Tua proteção. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém.
Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.